Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno e vamos para mais um episódio do quadro Educação Financeira na Prática. Mas antes da gente começar o tema de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixa aí escrito o que vocês estão achando dos vídeos que a gente fez até agora. O assunto de hoje é bem polêmico e vamos lá para ele, hein? 5 dicas de como você sair das suas dívidas. Primeiro você tem que entender o motivo e da onde está sendo essas dívidas. Dívida do cartão de crédito, dívida de um cheque especial, dívida de um financiamento, tudo vai depender de qual é o motivo da sua dívida. Se for uma dívida, por exemplo, de cartão de crédito, que você está comprando muita roupa, vai ser um plano de ação. Eu gosto de fazer compras. Será que tem alguma coisa de errado nisso? Porque as lojas existem para você aproveitar. A experiência é prazerosa. Agora, se é uma dívida que você fez no financiamento do apartamento, é um outro plano de ação. Mas de forma bem genérica e contextualizada, a gente vai olhar primeiro para você mapear da onde que está vindo essas dívidas. Qual é a origem dela, para depois a gente ir para o segundo passo. E vamos para a segunda dica então. Depois que você identificou qual que é a origem dessas dívidas, né, qual que é o motivo ali, você vai separar ela em duas coisas: dívidas essenciais e dívidas supérfluas, ou qualquer outro nome que você for dar. A dívida que é para sobreviver e a dívida que você está fazendo porque é muito mais uma questão de luxo ou de prazer ali para aquele momento. Separando essas duas dívidas, você vai colocar uma do lado esquerdo e a outra do lado direito ali. Por quê? Baseado nisso, a gente vai traçar os planos de ações para as dívidas essenciais e para as dívidas que não são essenciais ali. E aí o terceiro passo a gente vai falar sobre isso. O terceiro passo é, depois que você separou essas dívidas essenciais e não essenciais, vamos focar primeiro nas dívidas essenciais. Ali você precisa entender o quanto está representando da sua parcela, do seu renda mensal, na verdade. Então vamos supor que você ganha lá 10 mil reais por mês. Você paga 3 mil reais de financiamento ou de aluguel. Feito isso, você está representando 30% da sua renda mensal. Ok, está dentro de uma faixa adequada. Mas vamos supor que esse aluguel, que esse financiamento está em 9 mil reais. Está representando 90% da sua renda mensal. Isso é prejudicial, porque 10% para você sobreviver com as outras coisas, com o mercado, água, luz e por aí vai, isso é muito preocupante, porque pode acontecer qualquer coisinha que sair dos trilhos vai te impactar ali e você vai ficar no negativo. Então, como é que você faz se por algum motivo a sua renda essencial, na verdade, a sua dívida essencial representar mais de 30%, 40% do seu orçamento mensal? Renegocie essas dívidas. Então, se é um financiamento, por mais que você pague um pouco mais longe, você aumente um pouco o prazo de pagamento, né, as parcelas, a quantidade de parcelas ali, negocie para diminuir o valor da parcela. Porque como a dívida já está feita, não tem o que fazer, nesse sentido, você precisa pagar, ainda mais que é uma dívida essencial, você precisa alongar ela. Em contrapartida, a proposta com o banco, com a instituição financeira, é reduzir essa parcela para te dar mais fôlego para chegar perto dessa faixa de 30% a 40%. Lembrando, as dívidas essenciais precisam representar entre 30% e 40% ali do seu negócio, da sua renda mensal no máximo. O que é uma dívida essencial? Água, luz, aluguel, parcela do financiamento. O carro, ele pode ser essencial não, dependendo do seu ambiente familiar, se você tem filho, se você usa para trabalho. Então tudo isso pode ser essencial, tudo vai depender no caso do carro, qual que é a questão ali do seu ambiente, tá bom? E aí vamos para dívidas não essenciais. E a gente tá falando às vezes de comer todo dia uma pizza, de pedir todo dia no iFood. Se você pudesse fazer um pedido, qual seria? Hot dog. Não, pedido. Um pedido de lanche, pelo iFood e comer sozinho. Às vezes você tá indo todo fim de semana comprando um sapato novo, uma roupa nova, ou a cada 2 vezes por mês, enfim. Mapeia essas dívidas não essenciais para você saber ali, Bruno, eu posso zerar essas dívidas? Pode, mas é importante também a gente se autorrecompensar, não fazer uma forma que saia do 100 para o 0. Faça aos pouquinhos, porque o importante é você adquirir esse hábito de ir controlando o seu sentimento de prazer relacionado a essas dívidas não essenciais. Então, o primeiro passo é identifique e não saia do 100 para o 0. Vai lá e diminui um pouco. Em vez de você comprar uma pizza todo dia ou pedir o iFood a cada 2, 3 dias, peça só na sexta-feira ou no sábado, né? E depois que passar 3 meses, 4 meses, reduz ali, não tem problema. Mas tem um ditado popular aí no mundo de finanças que é:
você enriquecer sem precisar cortar um cafezinho. E é justamente isso, você não precisa cortar as coisas que você gosta, mas diminua, para poder aumentar ali e começar a sobrar mais mensalmente, que aí você sobrando esse dinheiro, a gente vai pro quarto passo. Depois que sobrou esse dinheiro, não pense assim, eu preciso investir o que sobrar. Na verdade não, o melhor jeito é não sobrar nada. E aí eu vou explicar como a gente vai fazer isso. O quarto passo no final das contas começou a sobrar o dinheiro, agora a gente vai falar sobre investir esse dinheiro, né? Deixar o dinheiro guardado para a questão do quinto passo, que é o último que eu vou falar aqui. Então, como você vai montar? Coloca suas dívidas essenciais, não essenciais, e aí você vai colocar o quanto você quer guardar primeiro para sua reserva de emergência, que é a primeira coisa que a gente vai falar para usar esse dinheiro, para deixar guardado caso aconteça alguma coisa, vamos supor que você ganha 10 mil, aí você tem lá e sobrou R$1.000. Você não vai primeiro sobrar para investir, você já vai colocar isso como se fosse uma conta. Eu tenho a dívida essencial para pagar, eu tenho essas dívidas não essenciais, eu tenho esse dinheiro para guardar, e aí no final tem que sobrar zero, tá? O importante é sobrar zero. Estamos sem grana, falidos, duros, lisos e na pior. Por quê? Bruno, no final das contas não tem que sobrar para investir? Sim, mas inconscientemente, se você for utilizar ali o que sobrar, você vai gastando ao longo do tempo e no final das contas não sobra aquilo. Então você tem que colocar um compromisso como se fosse uma conta, esse dinheiro para guardar. E aí no final sobra nada, tá? Pagou as dívidas essenciais, não essenciais, guardou o dinheiro ali, agora a gente vai pro quinto e último passo. E aí pra gente fechar com chave de ouro você mapeou suas dívidas não essenciais, renegociou elas para ficar entre 30% e 40% ali, no caso das essenciais do seu orçamento. Diminuiu a questão de pedir pizza a cada 2-3 dias ali em casa, começou a pedir só nos fins de semana, começou a guardar o dinheirinho para sua reserva de emergência, que a gente recomenda que seja entre 10% a 15% ali, tá? Se não der para guardar isso, não tem problema. Homer, quanto dinheiro nós temos guardado no banco para o caso de algo acontecer com você? Nenhum. O importante é guardar algum tipo de dinheiro. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o desfrute, que é a quinta dica. Por que é importante a gente desfrutar? Porque a gente está trabalhando para comprar, para conquistar nossas coisas. Desde que seja apartamento, casa, carro, viajar, experiências e por aí vai. Então a gente precisa desfrutar. Não adianta a gente começar a guardar dinheiro, a investir, a reduzir as dívidas, sem a gente aproveitar o processo. Porque no meio do caminho a gente vai se perder. Vou dar um exemplo. Imagina que a gente faz aquela meta lá de ir para academia todos os dias do ano. E aí chega 3 meses depois que começou o ano 2025 ali, por exemplo, a gente para. Por que isso acontece? Porque no começo a gente começa a liberar serotonina ali, o hormônio do prazer relacionado àquela atividade, só que a intensidade ela vai acabar prejudicando, porque 3 meses depois você vai lá e para, e aí fica 9 meses sem fazer atividade física, isso vai prejudicar. Então é muito melhor você ir para academia 2 vezes por semana e o ano inteiro do que ir 3 meses todos os dias depois parar. Por isso que é importante a gente desfrutar. Então aproveite o processo, se auto-recompense dentro da sua possibilidade de renda do que sobrar do dinheiro para você, tá? Viaje, passeie, desde que você já tenha pago suas dívidas ali e guardado o dinheirinho, o que sobrar, como eu falei na quarta dica, o segredo é não deixar nada, é fechar no zero. Então gaste essa diferença com você, com o que você quiser, para você aproveitar o processo e ir mais longe, em vez de guardar todo o dinheiro em 3 meses depois de desistir. Faça essa estratégia que a gente deu nas 4 dicas anteriores e depois aproveite o caminho ali, gastando o que sobrar para não sobrar nada e no fim você conseguir ir mais longe, passar 10, 30 anos ali e ter mais dinheiro guardado, conquistar os seus bens materiais, tá bom? Então a gente ficou com essas 5 dicas aí para você sair das suas dívidas. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, me fala aqui o que vocês acharam. E também não esquece de assistir os outros vídeos que a gente tem aqui. Tem vídeos sobre um monte de assunto do nosso quadro de educação financeira na prática. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.